Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo, Acerolinha na voz. E rapaziada, estamos aqui no canal do Cais, né? Fazia tempo que eu não reagia aos vídeos deles, os vídeos deles são bons demais. Só pra deixar constar. Tropinha, que estamos aqui no canal do Cais, mano, encontros perturbadores filmados em floresta, episódio 01, né? Dá uma moral no meu parceiro, vai lá no canal do meu parceiro, comenta, deixa o likezão, ó o like aqui, ó o like, tropa. Deixa o likezinho, comenta lá o vídeo dele. Só tem vídeo bom, cara. Esse cara aqui tem 10 mil inscritos, mas só tem vídeo bom. Então recomendo demais. Se inscreve, deixa o like lá. Me segue no Instagram. O link do canal dele também vai estar aqui na descrição. Todos os links vai estar aqui na descrição. Meu Instagram, o canal dele, tudo certinho, tropa. Então bora pro vídeo. Esse vídeo aqui deve estar massa. Mas o Kairos, ele tem a mania feia de me assustar nos vídeos. Então, não se espante, tá? Precisa me assustar aqui. É nóis, bora pro vídeo, mano. Tá demorando demais. Bora. É nóis. Ó, encontros perturbadores filmados em floresta. Já disse o título, né? Parte 1. Bora. Tomara que não tenha nenhum bicho Se feio, não, existe tropa. um lugar capaz de ser, ao mesmo tempo, relaxante e profundamente assustador, esse lugar é Misericórdia. a floresta. De noite, tropa. Caminhar por ela durante o dia pode até ser algo tranquilo, É de boa, quase mas agora é de terapêutico. noite. Mas, à medida que a mata se torna mais densa e a noite começa a cair, aquela sensação de paz desaparece e dá lugar a algo difícil de explicar. Um desconforto constante, como se você estivesse sendo observado em silêncio. Amarrado, tropa. Mas a pergunta é, isso é coisa da nossa mente? Ou será que existe realmente algo fora da compreensão, escondido entre as árvores? Amarrado em nome de Jesus. Essas imagens que vocês estão vendo pertencem a esse canal aqui. Hum, Por mais que o conteúdo desse mano particularmente não seja voltado para esse tipo de assunto, e é até meio cômico, é no canal dele que tem um dos vídeos mais bizarros sobre exploração em florestas. E talvez seja exatamente por esse motivo que a veracidade do vídeo é menos contestada, se for comparar com outros canais de exploração que encontram Susto, tropa. todo dia um skinwalker ou uma aparição diferente na floresta, supondo que esses tipos de eventos deviam ser raros, né? O nome do vídeo é Creep Night in the Woods, Noite Assustadora na Floresta. Enquanto ele estava explorando, ele começa descrevendo como o dia parecia agradável e como a caminhada seguia tranquila, até o momento em Ele que levou um cachorrinho, algo tropa. chamou sua atenção no chão. So the hike's been awesome so far. I caminhada only been estável. out for about half hour. River behind me, really pretty day. As I was walking up, I saw some trash in the trail, and I came across this. Ao se aproximar para observar melhor, isso, o tropa? homem percebeu que naquele lixo tinham inscrições. Embora não fosse possível entender tudo com precisão, a maioria das frases continham mensagens perturbadoras. Well, hopefully I don't get murdered out Espero here. que não seja. That would totally ruin my day. Nossa. Well, let's keep going. Posso nem ler, né, tropa? Porque senão sabe como é, né? That's pretty cool. Icicles on one side, water flowing on the other. If that's any indication, it's gonna get pretty cold tonight because it's already... É bem nítido o quanto aquilo deixou ele perturbado. O homem tentou deixar aquilo para trás e distrair a própria mente do que tinha acabado de encontrar. E de certa forma até faz Tem até sentido, um né? Talvez fosse cacetete melhor lá, né, seguir Tom? em frente do que alimentar o medo no meio da floresta. Então ele continua caminhando tranquilamente pelo local, tentando agir com naturalidade como se, bom, nada tivesse acontecido. Em alguns momentos do vídeo, ele comenta que a floresta está completamente coberta por folhas secas e alerta que em situações assim é importante redobrar a atenção, porque podem porque existir pode ter um pedras buraco, né, ou até tropa? armadilhas escondidas, o que torna o caminho mais perigoso do que parece. Porém, a sensação de tranquilidade não dura muito, pois no decorrer da trilha ele passa Nossa, a tem mais encontrar coisa, uma tropa. quantidade maior desses textos, com as mesmas mensagens bizarras anteriores. The weirdness continues. Porém, existia a possibilidade daquilo tudo ser só uma brincadeira, né? Alguém que decidiu levar a situação longe demais, pois esses objetos e lixos com as escritas pareciam justamente na trilha que ele estava caminhando. Então a pessoa que estava colocando aquelas mensagens ali estava observando ele desde o começo da caminhada. E levando em conta que os papéis estavam secos e com pedras em cima para o vento não levar, provavelmente tinham sido colocados lá alguns Pois é, momentos foi algum antes tempo, dele né, tropa? chegar. Não Mas foi como eu antes, disse, faz tempo isso não. poderia ser apenas uma brincadeira de mau gosto, né? Pelo menos até ele se deparar com isso aqui. And there's a dead duck here. Ave Um Maria, pato tropa. morto. E pelo estado, o animal tinha acabado de ser abatido.
e consequentemente deixado lá como um aviso. É óbvio, isso tudo deixa a situação mais séria, pois se alguém mata um animal para dar um susto ou um aviso, imagina o que ele faria com um homem que avançasse mais ainda na trilha. E mesmo depois disso, ele Misericórdia, continuou tropa. avançando. Depois de algumas horas caminhando, o homem parece sentado do lado de fora de um abrigo improvisado, né? Um shelter. Shelters são pequenas cabanas construídas no meio da floresta, pensadas justamente para isso, né? Dar suporte a quem está se aventurando naquele ambiente. E depois de um tempo ele fala sobre tudo que tinha visto de anormal até o momento, principalmente sobre a presença daquele homem que estaria espalhando os textos pela floresta. Ele também menciona que dentro do shelter havia um livro com registros deixados por pessoas que já haviam passado por aquele abrigo antes. Porém, enquanto ele lia algumas páginas, ele percebeu algumas escritas com a mesma caligrafia, idêntica às que ele tinha visto nos papéis espalhados pelo caminho. This writing looks almost exactly like the writing that was on that garbage Aquele a lixo. couple of miles from here. Alguns Isso quilômetros fez com daqui. que a preocupação aumentasse ainda mais, porque se quem escreveu aquelas mensagens já tinha estado naquele lugar, existia a possibilidade de essa pessoa ainda estar por perto, Amarrado, talvez tropa. bem mais perto do que ele imaginava. E tem mais um detalhe, nessa parte do vídeo ele cita onde ele estava, e, bom, seria nos Montes Apalaches. Porém, se até aquele momento o cara ainda estava com a cueca intacta, o que acontece em seguida elevou o medo dele para Cueca outro intacta. patamar. Explorando a cabana, ele se deparou com uma garrafa pendurada, e nela estava mais uma daquelas mensagens bizarras. E dessa vez a mensagem era bem direta e bem assustadora também. Watch out Cuidado for com os Yeet ratos. Mouse. The dead do walk and talk. Like, what the hell is going on? Amarra ele, tropa. Mano, minha Depois web tá disso, muito grande. né, o homem relata Minha web tá muito grande, tropa. Diminui só um pouquinho, mano, porque às vezes ele coloca um texto aqui. que começou a ouvir passos ao redor da cabana, como se alguém estivesse Misericórdia, tropa. circulando o local. Foi nesse momento que ele percebeu que não dava mais pra ignorar aquilo tudo. A decisão que talvez ele devesse Vai-se já embora, ter meu amigo. tomado há muito tempo se tornou inevitável, que era sair dali o mais rápido possível. Eu já tinha ido embora, tropa. Onde ia ver Every aquele bicho ali? crack and crunch I hear outside of an animal walking by, or a branch breaking. I don't know. It's just like it's freaking me out. Quando se fala de florestas em ambientes desse tipo, é muito normal vários vídeos na internet de supostas criaturas gritando, fazendo algum tipo de som que geralmente não é comum. E provavelmente você já se deparou com algum Nossa, deles. Misericórdia, tropa. Muitas vezes associados a lendas como mendigos e skinwalkers. Porém, na Amarrado. maioria das vezes, esses gritos são confundidos com sons que vários animais emitem naquele lugar, como corujas, linces e principalmente leões da montanha, que produz esses sons aqui bem estranhos. E quando o som não se parece com absolutamente nada conhecido. Foi exatamente isso que aconteceu com um homem que caminhava pela floresta durante a noite, acompanhado de seus 2 cachorros. Em determinado momento, ele percebeu que os animais começaram a agir de forma estranha, claramente assustados com algo que ele ainda não conseguia ouvir. Mas, alguns segundos depois, ele também escutou. Miley, get over here. What's that? Lola, Miley, come on, let's go. Diabo é isso, tropa? It sounds large, whatever it is. Diabo é isso, será, tropa? Essa pessoa gritando. I know, I hear it a lot. Come on, girls. Come on, get it. Nossa, os cachorros estão mais borrados do que o dono, tropa. Aí complicado. Mano, que troço é esse gritando no meio da floresta? Se você for pesquisar por animais que costumam ter esse comportamento de esturrar, nenhum se parece com esse aí do vídeo. O que torna esse vídeo ainda mais medonho é outro detalhe. É que os 2 cachorros que acompanhavam o cara ficaram nitidamente assustados. Então é bem provável que esse vídeo não seja falso ou alguma montagem. Porém, Doideira, como não tropa. tem muita coisa na internet sobre esse vídeo, não dá pra ter certeza se era algo sobrenatural
ou algum bicho humanoide fazendo barulho. Então, se você sabe de algum animal que faça esse tipo de som, deixa aí nos comentários que eu leio todos. O gatinho digitando. É muito comum ouvir relatos de animais e criaturas gigantescas vivendo em florestas e matas. Alguns animais na floresta amazônica, como a sucuri, pode chegar de 5 a 8 metros de comprimento, e até jacarés com proporções comparáveis ao tamanho de um carro. Mas dessa vez, o que alguns moradores encontraram foi algo bem peculiar, pois o animal que me refiro pode atingir até 18 metros de comprimento, Misericórdia, até tropa. 3 vezes o tamanho de um animal que já é considerado gigante que vive naquele lugar. Uma baleia? Dentro Eles da floresta? encontraram uma baleia. Sim, uma baleia. No início do vídeo, Na é possível floresta, ver o tropa? corpo se Tem aproximando como? da cauda do animal. Tem como isso aqui? Ou não, tropa? Comenta aí, velho. Como? Como que tá aqui na floresta uma baleia? Nesse momento, dá pra ter noção do tamanho absurdo daquilo. Quanto mais eles chegam perto da carcaça, maior o espanto Não é pela boa ideia dimensão não, ficar daquele perto de animal. baleia não, tropa. Nossa, que coisa grande. Olha só, pra vocês terem noção do tamanho. do Não animal. chega perto porque ela é, E o mais é curioso cheia de é gás que, dentro. segundo especialistas, aquela baleia ainda era considerado um filhote. Mesmo assim, ela tinha cerca de 8 metros de comprimento e pesava por volta de 10 toneladas. Diante dessa cena tão absurda, várias teorias começaram a surgir, né? Como a possibilidade da baleia ter caído do céu, Do céu? ou até a existência de baleias vivendo em rios na Amazônia, sem sentido nenhum. Mas a explicação real, apesar de menos fantasiosa, é bem simples. Atrás da área onde eles estavam havia uma praia, e a força da água acabou arrastando o corpo da baleia para dentro da floresta. O detalhe mais chocante é que ela foi levada por cerca de 15 metros até parar ali, no meio das árvores, o que mostra o quão longe a água pode avançar em certas Doideira, regiões tropa. da Amazônia. E mesmo entendendo o que aconteceu, a sensação ao ver uma cena dessa continua sendo É doideira, estranha. É Existe algo estranhíssimo. desconfortável em observar um animal daquele porte, completamente fora do seu habitat natural. A textura do corpo, o tamanho, tudo parece não pertencer àquele ambiente verde e fechado da floresta. No fim, não seria medo, mas o que essa imagem me causa é uma É certa um desconforto, angústia, tropa. quase uma tristeza ao imaginar como aquele animal foi parar ali e o que aconteceu com ele. Ave Maria, tropa. Explorando com Beer, que é um canal onde um homem chamado Gear se aventura acampando em diferentes florestas e ao longo Mano, dessas qual é jornadas que é a brisa de quem fica em meio de floresta, tropa? Acampando, hein? Qual é que é a brisa, hein? Ué, é doido se um dia... Acho que é porque eles são muito ricos, tropa. Porque, tipo assim, eu sou um cara que é CLT, né? Não tenho tempo pra nada, tropa. Acho que eu nunca faço isso aí, né? Porque eu não tenho tempo, tropa. ele já passou por diversas situações, no mínimo bizarras. Gear também é alguém que acredita na existência do pé grande, né? E segundo ele, por mais difícil que isso pareça de acreditar, algumas das experiências que ele viveu são tão marcantes que simplesmente não teria como ser ignoradas ou facilmente explicadas. Nesse vídeo dele aqui, né, um pouco antes de começar a acontecer algumas coisas bem estranhas, ele se depara com isso aqui. And look, right behind me, this wasn't cut down. Look at that, snap. The place is also named Shadow Figure Forest because me and Jakey had did a live here, and we was seeing shadows darting around. Desculpa, O mais rapaziada. assustador de lugares assim é Absoluto, velho. justamente o isolamento, porque independente do que você encontre ali, se alguma coisa te atacar, simplesmente não vai ter ninguém por perto. Poderiam se passar dias, meses ou até anos Misericórdia. sem que alguém descobrisse o que realmente aconteceu com você. Enquanto ele continua caminhando, os sons ao redor começam a se destacar cada vez mais. Ao fundo é possível ouvir uma mistura de ruídos, desde animais se movimentando até o som seco de galhos se quebrando. Dá pra ouvir mesmo, tropa. Mas conforme o tempo passa e a noite vai tomando conta da floresta, esses barulhos deixam de ser apenas assustadores e começam a se tornar realmente preocupantes. I thought I just seen movement over there again, like behind that teepee. I just got the freaking chills, man. Oh, my whole body's chilling. Logo após essa parte, a floresta ficou extremamente quieta, e o único som que era possível ouvir era o de estalar leve de Misericórdia. gravetos quebrando, como se fossem passos Misericórdia, calculados tropa. por algo ou alguém se aproximando com extremo cuidado. Porém, eu não sei o que passa na mente do palhaço essas horas, né? Ele decide assobiar de volta para ver o que acontece. Nossa. Aí tu não quer nada não, né, filho?
There's a whistle. It answered. It wasn't my whistle, it was a different one. E quem já viveu no interior sabe muito bem que fazer isso no meio da mata, especialmente Mas não é à bom noite, não, cara. pode ser uma das ideias mais burras possíveis. Como se responder ao silêncio da floresta ou tentar chamar algo com um assobio pudesse atrair presenças que você nem fazia ideia de que Marrado, estavam nome de ali Jesus junto te Cristo, meu Deus, não quero observando. nem ver. Daquele momento em diante, Gear sabia claramente que estava sendo observado. Mesmo assim, ele continuava preso à ideia de que poderia ser o Pé Grande. Isso influenciou diretamente sua decisão, porque, em vez de ele ir embora, ele resolveu permanecer ali por mais tempo, na esperança de finalmente conseguir registrar a criatura. Foi então que ele escolheu um ponto para montar uma fogueira. Mas enquanto preparava tudo, é nítido que Gear já não tinha mais a sensação de curiosidade, nem de expectativa. Vai-te embora, Ele pelo começou amor a de Deus, perceber homem. que aquilo que estava na floresta talvez não fosse o que ele imaginava. Camera was down on that. I seen something move right back there. Oh my goodness. Como é possível perceber, Gear volta a relatar que viu algo se movendo entre as árvores, mas mesmo sem enxergar claramente o que era, Eu tinha só ido de encarar embora, aquela tropa. escuridão, Desculpa eu estar já calado surgiu assim, tá? uma Porque eu tô sensação com medo, estranha velho. de que ele não estava sozinho, e cada minuto que se passava ali, ele começou a parar de tentar causar medo, e claramente sentir medo, temendo que poderia ser aquilo que estava vigiando ele entre as árvores. E Misericórdia, é Zé. justamente enquanto ele está ali, sentado, encarando a fogueira, que isso aqui acontece. What the heck was that? Depois desse momento, não teve mais dúvida. Tomado pelo medo e pela incerteza do que Vai-te poderia embora, ser meu aquilo, amigo. ele decide ir embora do local o mais rápido possível. E, Ele não é sinceramente, inscrito no canal mesmo não, que tropa. seja Senão a o gente Pé ia Grande, embora. como ele imaginava, ainda assim é perturbador, porque estamos falando de alguém que se colocou em risco real, sozinho no meio da floresta, apenas pela chance de conseguir registrar a imagem de uma suposta criatura gigantesca. Oxe, água azul? Todas essas histórias deixam uma sensação difícil de ignorar, porque, independente de serem explicáveis ou não, existe algo em comum entre todas elas, que é o desconhecido, digamos assim. A Misericórdia. floresta continua sendo um dos poucos lugares onde o ser humano não tem um controle total. Um ambiente onde qualquer som pode significar algo ou absolutamente nada. Onde a linha entre a realidade e a imaginação começa a ficar cada vez mais tênue. E talvez o mais assustador de tudo isso não seja exatamente o que está lá fora, mas sim o fato de que muitas vezes a gente simplesmente não sabe. É doideira mesmo, Então, tropa. se você já passou por alguma experiência estranha ou conhece algum caso parecido, Amarrado, tropa. Tropa, eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe cada um. Já deixou o like, já, né, tropinha? Comenta aqui, né, que veio por mim. É nóis, eu vou ficando por aqui, tropa. Tá muito tarde, velho. Eu vou sair 5 horas, já é 12 e cacetada da manhã, 12h30. É isso, tropinha. Obrigado. Obrigadão de coração. E, mais uma vez, muito obrigado pelos 9.000 inscritos. Vocês são demais, eu amo vocês. E comentem no meu vídeo. É nóis. Valeu.